E para usar um versículo bíblico como segunda linha de raciocínio, a gente pode estar lendo Lucas 15, 21. E quando o pecado se torna uma opção de vida, é natural a gente já enxergar uma segunda via de raciocínio. E para usar um versículo bíblico como segunda linha de raciocínio, a gente pode estar lendo Lucas 15, 21, sobre o filho pródigo. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E essa segunda via de raciocínio do pecador é o arrependimento. Quando você reconhece que errou, que você reconhece que não é digno nem de ser chamado de filho do pai, nesse momento o seu arrependimento é genuíno. E você não é iníquo, você é apenas um pecador que, tentando acertar o alvo, errou, e errando, reconhece que errou. Reconhece que necessita de um perdão. Reconhece que necessita mudança de caráter. Reconhece que é necessário, a partir daquele momento de arrependimento, você mudar o seu curso de vida. Quem é soberbo, ele também é egoísta. Ele consegue se preocupar com si só. Gente, o pior sentimento que existe nesse planeta Terra, da existência, é o egoísmo. Porque o egoísta, ele tá preso em tudo que só pensa em si próprio. Exemplo, eu consigo ser soberbo porque eu sou egoísta. Como assim? O soberbo, ele é altivo, ele tem altivez, ele se acha melhor do que todo mundo. E o egoísta é o quê? O egoísta, ele é ego. Ele só pensa em si próprio, ele acha que ele é o melhor em tudo, ele acha que ele não precisa de ninguém. E ele não reparte tudo, nada do que ele tem com ninguém. Então ele é soberbo porque ele é egoísta. Ele é egoísta porque também é soberbo. E o pior sentimento que existe para mim, que é a trela em todas as áreas ruins da existência do ser humano, é o egoísta. Eu não consigo conviver com quem é egoísta. Não consigo. E, gente, pasmem de vocês. As pessoas geralmente que são egoístas, elas às vezes são de nascença. É necessário criar, ensinar para poder tirar o egoísmo de dentro delas. Porque a raiz do joio, a raiz de Caim, ela caminha lado a lado com os genes do ser humano. Não? Você acha que não? A Bíblia diz que o joio ele nasce junto com o trigo. Mas espera aí, eu não sou joio, mas você tem o seu lado joio. Todos nós temos. Todos nós temos um lado ruim e um lado bom. Por isso é que nós nascemos com livre-arbítrio para fazer o que é bom. Ah, não, ruim eu não posso fazer porque eu não tenho nada de ruim em mim. Se não tivesse, não existiria livre-arbítrio. É porque nós temos o lado ruim nosso, é que a gente detém por Deus o livre árbitro de querer seguir o que é bom em nós ou aflorar o que é ruim, que já está dentro de nós. É por isso que o joio cresce junto com o trigo. Porém, quando nós afloramos mais o trigo em nós, a gente se torna estatura de varão perfeito, como diz a Bíblia. E se nós nos tornamos estatura de varão perfeito, é porque nós atingimos um nível. O nosso trigo ele cresceu mais do que o joio. Porém, a raiz do trigo, físico, planta, ela cresce, mas encurvada. Eu tenho um vídeo aí no meu canal do TikTok falando sobre o que é joio e o que é trigo. Porém, não nessa profundidade que eu estou falando para vocês aqui, mas já explica bem o porquê. O joio, ele cresce reto, endurecido, mas ele é igualzinho o trigo. Mas ele não se curva. Porém, o trigo ele cresce, mas ele se curva. Às vezes ele fica até mais baixo, porque ele está encurvado, mole, macio, sem rigidez, fácil de ser retirado. E a raiz do trigo ela não é tão profunda quanto a raiz do joio. A raiz do joio ela é muito profunda na terra, porque ela se apega a muitas coisas dessa terra. É por isso que o joio, que é o povo de Deus, ele não se apega às coisas dessa terra. Ele sai com facilidade da terra no arrebatamento. Já o trigo não sai, porque ele é apegado aos bens materiais dessa terra. A raiz do joio, ela finda, ela se enfinca mais na terra. E ele cresce mais reto e endurecido, porém ele é igualzinho. O nosso genes, ele tem o joio e o trigo. Porém, existe um crescimento de estatura de varão perfeito, quando o trigo ele fica até mais alto do que o joio, mas ele não deixa de se curvar. Mas ele consegue ir em níveis mais altos. Assim como a planta, joio, ela consegue ir em níveis altos, o trigo consegue ir mais alto, mesmo estando encurvado. Isso quer dizer que você consegue atingir níveis altos, tanto na presença do Senhor quanto na sociedade, mas sempre se encurvando na presença de Deus, sempre se abaixando, que é necessário que Ele cresça e que eu diminua, que Ele, Deus, apareça e que eu desapareça. O soberbo ele não consegue isso. O egoísta também não. O soberbo, ele sempre, mesmo que ele cresça, ele se diminui. Jesus, quando ele foi lavar os pés dos discípulos, gente, tudo aqui eu estou falando de cabeça. Tudo, 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 tudo. Porque eu não preparei isso que eu estou falando para vocês. Eu estou falando porque está vindo aqui na minha mente. Eu não separei nada disso que eu estou falando. A única coisa que eu separei aqui foi um texto para falar sobre o soberbo, que é esses níveis mais altos que o trigo, os filhos de Deus, conseguem atingir, eles nunca deixam de se curvar. Por isso, Jesus, ele, quando foi lavar os pés dos discípulos, ele falou que era necessário. Pedro não queria que lavasse os pés dele. Não, não, não. Pés dele. Ele falou, não, o senhor não pode lavar meus pés, não. Como quem diz assim, o senhor é um Messias, o Filho de Deus vai lavar meus pés. Ele falou, é necessário. Por quê? É necessário para que eles viessem a entender que não é porque eles são apóstolos e Jesus designou poder para expulsar demônios, curar enfermos, que eles cresceriam, se ensoberbeceriam. Ele falou, quem está dando poder para vocês está lavando até o pé de vocês.
Quem está liberando vocês com a verdadeira palavra de vida e dizendo, ide por todo mundo e pregar o evangelho, e está lavando o pé de vocês, porque maior não é aquele que é servido, maior é aquele que serve. Então o soberbo ele não consegue servir a ninguém, ele só consegue achar que é necessário, que é digno de ser servido. Nem Jesus foi assim. Portanto, a necessidade é iminente de que o cristão ele mantenha a vida dele na humildade, não na soberba. Não é porque somos chamados para ministérios de episcopado, para exercer a palavra perante um púlpito, perante pessoas, que a gente é melhor do que quem está embaixo ouvindo. Não. Um dia eu estava sentado para ouvir, hoje eu estou lá em cima no púlpito às vezes pregando, mas às vezes prefiro ficar embaixo. Porque eu quero ouvir a palavra também, porque é o meu momento de sentar e ouvir, porque eu acho que não é porque eu tenho acesso a estar lá no púlpito, não significa que eu não posso estar aqui embaixo porque eu sou presbítero, porque eu ia ser consagrado a pastor, porque as pessoas me chamam de pastor. Isso não significa que eu sou diferente da ovelha que está lá embaixo, eu sou ovelha também. Isso não significa que porque eu tenho algum conhecimento, fiz curso de teologia, estudo a Bíblia 14, 15 horas às vezes num dia, geralmente entre 7 e 8 horas por dia, não significa que eu sou melhor de quem estuda meia hora ou não estuda nada, mas tem a presença de Deus, intimidade e se consagra perante o Senhor. Não. Todos nós somos filhos, estamos aqui para ajudar uns aos outros. E no corpo de Cristo, cada um tem uma incumbência. Incumbência é essa em que eu sou a mão, você é o braço. Então, se eu sou a mão, que estou indo lá na frente pregando o evangelho, eu necessito do braço que me sustenta. Eu necessito daquele braço que fala assim, irmão, estou contigo. Sem esse braço, eu não consigo chegar mais longe como mão e dedo. Eu não consigo. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim, porque o braço sozinho ele não alcança tão longe. Mas a mão ela necessita do braço para ir mais longe e assim vice-versa. Um precisa do outro. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Todos nós precisamos um dos outros. Não tem que haver soberba entre nós. O que tem que haver entre nós é amor ao próximo, vontade de ajudar, vontade de crescer junto. É por isso que eu falo para vocês, lança aí no grupo a dúvida de vocês, dê uma sugestão, porque eu preciso de vocês. Entendeu? A gente não se conhece pessoalmente, a gente não consegue fazer um encontro onde a gente consiga se reunir. Tem pessoas de outro estado, tem pessoas de outros países aqui que estão falando comigo aqui no TikTok. Entendeu? Então fica difícil da gente se encontrar. Mas eu sei um lugar que a gente vai se encontrar que ninguém vai tirar isso da gente. E está lá em Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra. E as coisas passadas ficaram para trás. O novo céu e a nova terra é um lugar onde a gente vai estar para sempre. E não adianta a gente ter união lá se a gente já não tem união aqui. Mas união é essa que a gente não precisa estar pessoalmente, fisicamente. Mas a gente está em pensamento. Que Deus abençoe todos vocês do grupo. Que Deus venha resplandecer a glória dele sobre a vida de cada um que está aqui no seu grupo, se estenda para os nossos familiares. Que a sua fé seja cada dia que passa mais e mais alicerçada na palavra e na presença de Deus. Eu profetizo na vida de cada um que está aqui nesse grupo. Lance fora a soberba. Seja humilde. Porque ser cristão é ser humilde. Ser cristão é precisar um do outro. Ser cristão é ser testemunho de vida nessa terra, uns para com os outros. Não é falar, não, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero e acho que é bem correto para mim. Não, você não vive mais do jeito que você quer. Você vive de acordo com a vontade que Cristo quer na sua vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, apóstolo Paulo diz. E essa palavra ela não foi para Paulo morrer com ela e levar ela para si só. Não, essa palavra ela está na Bíblia para que nós viéssemos a ler e interpretar ela como palavra para mim. Essa palavra ela serve para mim porque ele estava baseado no Espírito Santo para falar as coisas que ele falava. E que nós viemos a entender isso a cada dia que passa e se curvar mais como o joio e atingir níveis mais altos, mas sempre curvadinho, sempre maleável, sem raízes nessa terra. O soberbo, ele não conseguirá subsistir perante a presença de Deus, porque Deus abate o soberbo. Seja humilde em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida e na vida de todos que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Amém.